E toda essa movimentação mexeu, claro, também com a economia brasileira. Na Bolsa, logo na abertura, hoje, houve queda forte das ações e até o chamado circuit breaker, o que não acontecia desde a crise mundial em 2008. O mercado de ações teve forte queda nesta quinta-feira, depois da notícia sobre o inquérito contra o presidente Michel Temer. O tombo foi de 8,88%. O mecanismo Circuit Breaker foi acionado logo depois da abertura do mercado, porque a baixa era de mais de 10%. Os negócios pararam por 30 minutos. A razão da queda é porque a situação é séria, é brutal. Se for verdade, nós paramos de caminhar em direção ao investment grade, né? Não à toa foi acionado o circuit breaker, a bolsa caiu muito, mais de 10% na largada, teoricamente tinha caído, a média dos papéis faria o índice cair mais do que 10%, então ele para aos 10%, aciona o circuit breaker, né? O circuit breaker é importante porque ele controla o mercado e não deixa que o mercado tenha reações mais exageradas do que deveria ter. O medo de quedas maiores ao longo do dia não se concretizou e os negócios seguiram depois disso. As maiores baixas foram em ações de empresas estatais. As ações da Petrobras caíram mais de 10% e as do Banco do Brasil quase 20%. O Banco Central tentou conter a alta do dólar com 4 intervenções ao longo do dia. Ainda assim, a moeda norte-americana teve a maior alta em 14 anos, de 8,15%, fechando cotada a R$ 3,38. Para os próximos dias a gente ver quais vão ser os desdobramentos dessa fase, né? Acho que o importante é a gente, todo mundo vai querer ver essas gravações, a gente quer ver qual é o conteúdo dessas gravações. Se o conteúdo for muito brutal, obviamente a gente pode esperar desdobramentos piores e uma piora um pouco maior do mercado. Se as gravações vierem de uma maneira que não é tão comprometedora, acho que a gente pode ver uma melhora, inclusive até uma melhora rápida do mercado, né? Uma recuperação bem forte. Bom, a gente fala agora especificamente sobre a repercussão sentida pelo mercado financeiro com o economista Roberto Troster. Professor Troster, obrigado por atender nosso convite mais uma vez. Boa noite. Boa noite, obrigado por me convidar. Troster, a gente está acompanhando aí essa reviravolta no mercado financeiro. A gente teve hoje, o que a gente explicou aqui na matéria, uma interrupção nos trabalhos da Bolsa para evitar perdas maiores. A Bolsa acabou o dia fechando em quase 9% de queda. A gente teve uma queda vertiginosa também nas ações do Banco do Brasil, foram 20%. O dólar teve a maior cotação dos últimos anos, quase 18 anos, mais de 8% de crescimento em um mesmo dia. Quer dizer, e isso com a simples publicação da matéria. Quer dizer, os impactos para a economia podem ser devastadores, Troster. Não, por partes. Primeiro, a queda da Bolsa, quer dizer, foi um fato inesperado. Na dúvida, as pessoas começam a vender e você tem um efeito manada. Sim. Então, todo mundo quer vender primeiro porque o preço pelo medo. Ninguém quer comprar. E aí tem até uma analogia que é como no Velho Oeste. Quem saca por último morre. Então, quem vende por último vai ter que vender por um preço mais baixo. E quando acontece esse tipo de mecanismo, a Bolsa tem esse circuit breaker que faz a Bolsa parar para todo mundo rever o que está acontecendo, tanto que depois do circuit breaker teve uma pequena alta. Então, a Bolsa caiu, continuou, foi uma queda muito grande, mas recuperou. O dólar não foi a cotação mais alta, foi a alta mais alta em 8 anos, quer dizer, está bem abaixo dos R$4 ainda. E também, parte disso, parte fuga para o dólar, parte os estrangeiros que venderam bolsa compraram dólar. Mas você deve ter volatilidade nas próximas semanas, volatilidade no mercado financeiro. Agora, como isso vai impactar a economia, é mais fraco. O impacto da bolsa, tanto do dólar como da bolsa na economia, não vai ser muito forte. Em primeiro lugar, o fato do dólar subir, e o Brasil está tendo um superávit comercial grande, vai fazer com que você tenha um efeito contrário positivo para a economia. Mais reais entrando por cada dólar vendido. Isso deve animar especialmente o setor agrícola. Segundo, o Brasil tem instituições fortes, de maneira geral a máquina governamental brasileira, apesar de todas as críticas que se fazem, continua funcionando. Quer dizer,
esse ano, com certeza, a taxa básica vai cair, o juro básico vai continuar sendo reduzido, a economia que estava projetada a crescer entre 0,2 e 0,7 vai ser um valor positivo, baixo, mas positivo, que era o esperado, e o ano que vem vamos ter um ano melhor do que esse. Obviamente, a turbulência política atrapalha, mas não impede o país de continuar crescendo. Bom, ficou alerta, então, que o susto foi maior do que o efeito negativo. Obrigado, Troster. Boa noite para você. Obrigado. Boa noite. Boa noite. William, a gente acaba de falar com o Troster sobre a situação da Bolsa. Ele diz que é um momento de frenesi mais imediato, mas depois as coisas voltam a se encaixar, pelo menos no mercado financeiro. E a revelação desses áudios serve, de alguma forma, para que o governo consiga se defender, serve para que o presidente Michel Temer consiga, de alguma forma, tentar mostrar a versão dele para essa conversa aos aliados e tentar manter esses grupos ainda como aliados para garantir a continuidade do governo. Exato. Bom, primeiramente, em relação à questão econômica, toda essa questão que aconteceu de ontem para hoje, na queda drástica da Bolsa, a variação do dólar foi alta, a maior dos últimos mais de 15 anos, né, a variação percentual. E daí alguns especialistas falam, né, que vai ter uma relativa volatilidade aí nas próximas semanas. Mas é indiscutível, ao meu ver, que isso tem impacto, sim, na política internacional, na relação da economia internacional e que isso vai causar um certo constrangimento para os investidores internacionais no tocante ao investidor daquele que vai e aporta e gera trabalho e renda, que já estava um pouco parado, mas só que nós temos mais ainda essa situação. Então, nós temos uma situação na qual projetos estruturantes, né, além das reformas que nós já comentamos, projetos de investimentos do Estado para poder desenvolver atividades, para poder gerar emprego e renda, para poder melhorar a infraestrutura, para poder dinamizar a economia, agora vão ficar cada vez mais sem apoio, digamos assim, que dependia de questões de apoio de parlamentares em algumas situações e outras situações de acordos políticos, né, entre os partidos. Só que nós temos uma base, que nós já comentamos aqui, está se esfacelando, né? O áudio ele pode vir a tentar amenizar, falar que não foi bem assim, né, digamos assim, mas é indiscutível que já vinha um presidente que já vem com baixíssima popularidade, de 4%, um percentual de popularidade inferior ao da ex-presidente Dilma, né, que estava conseguindo se manter no Congresso, o apoio do Congresso, sabe lá de que forma, que está sendo investigado, né, e que tem uma situação na qual a instabilidade política do país gera receios internacionais. Nós temos que pensar duas vezes se só isso é somente uma questão de ordem financeira. Particularmente, eu acredito que a economia estrutural, a economia real, ela vai ser afetada. Muito bem. Bom, a gente vai agora a Brasília para falar com a repórter Pamela Meirelles. A Pamela traz para a gente as últimas atualizações de como é que está a vida em Brasília depois dessas revelações que a gente tem abordado desde ontem à noite. Pamela, boa noite. Boa noite, Hélio. Nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, onde alguns manifestantes já começam a chegar, ainda há poucas pessoas por causa da chuva, estava chovendo aqui em Brasília, porém já se ouve os gritos de fora Temer. Nós sabemos hoje à tarde o presidente disse que não iria renunciar ao cargo, porém são os gritos que nós estamos ouvindo aqui em frente ao Palácio do Planalto. E a novidade fica por conta do áudio, que até então não havia sido divulgado, e há mais ou menos cerca de uma hora, um pouco mais de uma hora, foi liberado para a imprensa e já está sendo divulgado o áudio contendo a liberação do presidente para que fosse paga propina para o ex-deputado Eduardo Cunha. Pamela, eu agradeço pelas informações. Uma boa noite, bom trabalho para você aí em Brasília. Boa noite. Até mais. Boa noite, até mais. Bom, e aqui dentro a gente segue ainda trazendo informações, comentando um pouco sobre esse assunto, que ainda vai ter muito o que render nas próximas semanas. Eu agradeço aqui, William, pela sua presença mais uma vez com a gente. Uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço e que a gente tem esperança para poder manter esse país na ordem, porque, de fato, a gente precisa agora, mais do que nunca, empoderamento da sociedade para poder fazer esse país andar, da sociedade. E esse é um caso importante, porque a gente vai ter, com certeza, muitas manifestações, William, que, de alguma forma, vão pressionar o Congresso Nacional, que é quem deve ser pressionado
para fazer as mudanças que o país precisa, mudanças na área tributária e principalmente na área política. Não, com certeza. São as duas reformas fundamentais antes de fazer qualquer outra. Então, que a gente possa realmente exercer o nosso papel de cidadão, fazer valer o nosso voto, independente de tenha sido o seu candidato ou não que ganhou, você tem direito, você tem um voto e se empodere do seu voto e exija um país melhor.